Fala aí, galera, estamos mais uma vez no ar para fazer o nosso videozinho que já está virando uma tradição. Eu e o Arnaldo para falar algum tema relevante. Ó, Arnaldo, com a canequinha ali. Você pode adquirir a sua caneca também no Caneca 360. Daqui a pouco eu coloco o banner aqui. Ó, 3 zagueiros é vida. Ó que eu estou usando, ó. Ó a defesaça do Ceni aqui. É, rapaz. Tudo isso lá na 4 linhas. Agora é o seguinte, a gente está se aproximando aí dos 180 mil inscritos, mas a gente precisa da sua inscrição, do seu apertar o sininho, do seu like, para a gente chegar aí nos 200 mil, criar clube de membros, vai ter ônibus saindo, atenção que o ônibus vai sair, mas o papo hoje aqui, além disso tudo, é para falar do Rogério Ceni. O Rogério Ceni tem desafios importantes no comando do São Paulo, nessa volta dele ao São Paulo. Eu e o Arnaldo estivemos no jogo contra o Ceará, no Morumbi, pudemos ver um pouco como é que foi a reação da torcida com relação a ele. E acho, Arnaldo, para começar essa conversa, o primeiro grande desafio do Ceni, ou primeiro não, mas um dos desafios importantes do Ceni nessa sua volta ao São Paulo, para mim, me parece que vai ser reconquistar a torcida do São Paulo. Ontem, por exemplo, ele não teve o nome dele gritado e o nome do Crespo foi gritado, por exemplo. O que você acha? Pois é, Tironi. Fala, galera. Fala, Tironi. Isso ficou evidente com esse primeiro contato com o torcedor no estádio, no lugar onde ele se sente mais à vontade que na sua própria casa, ele mesmo diz, né, o Morumbi. E pela primeira vez, acho que ele não se sentiu tão confortável assim. Não é tão confortável, não é que ele não estava confortável na beira do campo dirigindo o São Paulo, mas ele não experimentou digamos, uma frieza, uma indiferença do torcedor em relação à figura dele. Salvo raros acenos na entrada dele no campo, tal, passou o jogo, teve gol do Ceará, gol do São Paulo, alterações e tudo mais, e o torcedor não se dirigiu a ele diretamente. E você também acho que concorda comigo, o termômetro do público no Morumbi, da arquibancada no Morumbi, é a torcida organizada. E a torcida organizada independente já tinha, na véspera, na troca Crespo por Ceni, se manifestado em relação a uma necessidade de pedido de desculpas do Ceni em relação às declarações de amor ao Flamengo e tudo mais. Mas o que me surpreendeu, não sei se você concorda comigo, foi o comportamento do torcedor em geral. Por exemplo, no setor popular que fica oposto ao local das torcidas organizadas, onde também tinha bastante gente, também não houve um grito de Rogério Ceni, não teve isso, né? Não. E acho que depois, na entrevista coletiva, ele meio que lamentou essa não indiferença, mas essa falta de afeto da torcida nesse primeiro contato novamente. E acho que é uma missão, sim, que não vai ser conquistada no estalar de dedos. Mas, na minha opinião, aí te pergunto também, uma vitória num clássico contra o principal rival, acho que faria essa mágica, né? O problema é ganhar na atual circunstância do São Paulo sobre o maior rival na segunda-feira no Morumbi diante do Corinthians. Exatamente, acho que essa é a grande questão, e eu também senti essa frieza, eu até escrevi lá na minha coluna no Band Esportes que ontem, contra o Ceará, o Ceni viveu uma situação no Morumbi que talvez ele tenha vivido pouco na vida dele, a de um cara comum, ele mais um no meio dos outros. Não foi rejeição, mas também não foi adoração. Isso. A palavra mito que a torcida do São Paulo deu a ele, ela nem passou perto no jogo contra o Ceará, e é um processo que o Ceni vai ter que, de fato, reconquistar. O Ceni não é exatamente o cara mais carismático, vamos dizer o seguinte, né, nas palavras, no jeito dele. Então, a possibilidade dele reconquistar essa torcida é só se ele fizer um bom trabalho no São Paulo. Um bom trabalho, é curioso, né? Porque o primeiro passo do bom trabalho é não cair. Né? Acho que a torcida do São Paulo está tão carente, tão preocupada, que não cair já vai ser alguma coisa. E aí, para pensar no ano que vem. Só que, para dar uma acelerada nesse processo, é isso que você falou. Seria uma vitória contra o Corinthians no Clássico nessa segunda-feira. E aí está o outro desafio, vamos dizer assim, do Rogério Ceni. Esse é um desafio imediato, né, Arnaldo? Que é como montar esse time
para o jogo contra o Corinthians. Sem Miranda, com a possibilidade de Orejuela na direita, que foi um desastre absoluto em campo ontem. É um desafio complicado para encarar o Corinthians. E assim, segundo jogo, se não ganha e não ganha do Corinthians, além da questão moral abalada, o time vai ficando num limbo perigosíssimo, eu diria. Esse jogo é um jogo muito... Não é nem traiçoeiro, um jogo muito perigoso em todos os aspectos. O Corinthians também tem desfalques, é verdade. O William e o Fagner não jogam, mas o São Paulo tem mais desfalques, né? Além do Miranda suspenso, o Luan com uma lesão séria, talvez não jogue mais até o final do ano. Uma lesão não sei nem rara, o nome da lesão. Na coxa, no tendão da coxa. E o Rigoni também está fora, com um problema muscular, não grave, mas com um problema muscular. Então, eu considero Miranda, Luan e Rigoni, falei para você ontem até, como 3 dos principais jogadores do São Paulo, se não os 3 principais, cada um num setor. Então, o Ceni já tem esse desafio para, digamos, não mexer muito na estrutura que enfrentou o Ceará, e que até teve bons momentos, e eu acho que esse é o outro lado da moeda da estreia, da indiferença, da situação da torcedora, é que a maioria das pessoas, as do estádio que a gente conviveu e falou, e as de fora, a imprensa, os colegas, o torcedor das redes sociais, ficaram com uma boa impressão do jogo, né, no geral, né? Então, eu acho que o desafio de escalar bem o time contra o Corinthians não dá para ser exatamente uma mesma equipe que enfrenta o Ceará, que a dificuldade é muito maior. Tem o desfalque extra do Miranda, que faz muita falta, é o capitão do time. Até as pessoas perguntavam quem vai ser o capitão contra o Corinthians, já é uma interrogação. E aí, né, Tironi, algumas decisões já estão tomadas. Não estão confirmadas as presenças, mas o Ceni pediu imediatamente o retorno do Arboleda da seleção equatoriana. O Arboleda não jogou contra a Colômbia e Barranquilha, ficou no banco. Sim. E com a ausência do Miranda seria a reposição imediata. E na lateral direita, que o Orejuela foi muito mal mesmo, o Igor Vinícius voltou a treinar. Ficou um bom tempo. O Igor Vinícius foi o cara que participou da última vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense. Foi naquele jogo que ele tomou uma porrada no olho. Isso. Desde então só foram empates. E a lateral direita já foi ocupada pelo Orejuela, pelo Igor Gomes e pelo Galeano, né? Nesse tempo aí todo. Eu acho pouco provável que o Igor Vinícius tenha condição física de jogar contra o Corinthians. Porém, vou te falar, Tironi, com o Crespo, ele não jogaria, porque o Crespo tinha um ritual do cara voltar a treinar, fazer o trabalho individual, depois fazer o trabalho com o grupo e só voltava no segundo, terceiro jogo. Com essa emergência, eu não duvido que o Igor Vinícius vá para o sacrifício na segunda-feira, né, pelas outras ausências. E aí, resta saber se do meio para frente, que a coisa funcionou bem contra o Ceará, bem, entre aspas, contra o Ceará, se ele mantém Lisiero, Sara, Gomes, Benítez, Luciano e Caleri. É um time que é muito ofensivo, mas sem o Luan, o que poderia ser feito ali? Né? Qual o jogador poderia entrar nessa turma do meio para frente? Para mim, é uma incógnita. Eu não sei se ele mantém essa turma do meio para frente e só mexe na lateral direita e na vaga do Miranda na zaga. E aí, vou passar para o terceiro tema, já sobre desafios do Ceni, mas ainda sobre a escalação. Tem um nome que foi lembrado ontem na nossa live, que está meio um pouco esquecido ali no São Paulo no momento, mas que seria uma opção, talvez, para as duas coisas, ou para lateral ou para volância, vamos dizer assim, que é o Diego Costa. Isso. É o zagueiro que começou muito bem com o Fernando Diniz, depois caiu muito, não foi bem com o Crespo. É um jogador defensor mais versátil. Ele jogou com o Crespo algumas vezes como falso lateral direito. E antes, no profissional, ele não jogou como volante. Na base, ele jogou como volante também.
e é de fato um jogador competitivo, é uma alternativa que está bem esquecida. Você falou mesmo. O que eu acho é que o que está mais improvável no momento é a volta dessa camiseta aqui, sabe? Você acha? Improvável, né? Improvável, porque Improvável. você não é muito adepto desse sistema. Na era do cara que fez essa defesa aqui, isso a aqui está meio possibilidade difícil. disso aí tá pequena. Aliás, E você pode sendo comprar assim, sua camiseta na quatro linhas. e Camisetas, sendo tá? assim, quem perde muito espaço, já estava perdendo com o Crespo, é o Bruno Alves. Nós estamos falando assim de volta apressada do Arboleda, talvez uma atuação do Diego Costa, e o Bruno Alves, nessa situação, ele não fica sendo cogitado por enquanto. Vamos ver como é que o Ceni vai tratá-lo, mesmo com a ausência do Miranda, né, Tironi? Pois exatamente. A ausência do Miranda também é a outra questão que a gente já falou um pouco aqui, mas acho o Diego Costa vira um nome aí para ser olhado. Não sei se o Rogério Ceni já viu ele jogando, gosta dele jogando, mas é um ponto a ser conversado. Agora, o outro grande, e talvez seja outro dos grandes desafios do Rogério Ceni, também um pouco imediato, eu vou dizer, Arnaldo, porque implica daqui até o fim da temporada, pelo menos, é o seguinte: o Rogério Ceni, os times do Rogério Ceni gostam de jogar com muita intensidade, com marcação adiantada, roubando a bola no campo de ataque. Nos seus melhores momentos no Fortaleza e no Flamengo, o time dele sempre foi assim. E mesmo no São Paulo, quando ele foi treinador pela primeira vez, sempre foi assim. Os times do Ceni, o Ceni não gosta do jogo de se fechar atrás e de dar espaço. Ele não gosta de espaço. Ele gosta de velocidade e de pressão. O desafio, e talvez esse seja o desafio mais encrencado para ele resolver, seja o seguinte, Arnaldo: como que ele pode montar um time que seja desse jeito, considerando que este São Paulo é um time que não consegue jogar além dos 20 do segundo tempo? Isso é muito claro em todo jogo, e quando você está no estádio, como a gente estava ontem, isso é claríssimo. Depois dos 20 minutos, o time morre, e aí o time adversário começa a tomar conta do jogo e ter chance. Foi o que aconteceu ontem contra o Ceará. Aí começa a trocar e põe o Wellington na lateral, direita, e vai trocando para tentar ganhar um pouco de fôlego. Isso não vai ser resolvido até o fim da temporada. Não. Esse é um grande desafio do Ceni. Como fazer o time dele ser um time de pressão, de roubar a bola no campo de ataque o máximo possível, se o time com 20 minutos do segundo tempo morre, Arnaldo. Esse é um grande desafio. Esse seria para qualquer treinador que assumisse o São Paulo, que é o problema da temporada, né? E aí, essa falta de gás, ou correr acima do limite provoca lesão, e é um círculo vicioso, né? É a questão do Luan, agora com essa lesão rara e tudo mais, a questão do Rigoni. E você tem total razão. Você lembra de um dos primeiros vídeos desse canal com o Rogério Ceni, falando na pandemia, futebol parado, falando que ele imaginava, então técnico do Fortaleza, que com 5 substituições, o time dele sempre trocaria os 3 da frente, todos os jogos. Porque os 3 da frente teriam que pressionar o adversário o jogo todo. Sim. Aí quando eles cansassem, ia trocar os 3. Isso ele está imaginando no Fortaleza, lá atrás. Aqui no São Paulo, assim, eu acho que o nível dos atacantes reservas é muito inferior aos atacantes titulares. Exatamente. Então você tem já um problema de antemão. Acho que essa situação de fato não vai ser resolvida essa temporada. É um problema que não se resolve da noite para o dia, nem com a troca de preparador físico, não é isso que vai acontecer. Com a saída da preparação física argentina e a chegada da preparação técnica física brasileira. Mas eu acho que não contra o Corinthians, mas depois do jogo contra o Corinthians, o calendário muda para todos os times e para o São Paulo também. Passa a ter a tal do jogo por semana, Tirão. Então, o jogo com o Bragantino é só no outro domingo, às 18h15. O jogo contra o Internacional é só no outro domingo, às 18h15. O jogo contra o Bahia é só no outro domingo, às 18h15. Ou seja, o Ceni e sua equipe passam a ter uma semana entre um jogo e outro. Esse atropelo da chegada, o cara chega, dá um treino na noite, dirige no dia seguinte, já tem o clássico na segunda, é o momento mais problemático
do final da temporada, em termos de calendário, inclusive a questão física. Eu acho que dá para não resolver, mas atenuar um pouco esse desgaste e essa situação de preparação com um jogo a cada semana. Essa é a minha impressão. Não resolver, mas minimizar. Em compensação, tem um monte de jogador pendurado ainda, além do Miranda. Então, assim, vai ser um desafio grande. Esses 3 que você elegeu de cara, recuperar a torcida, escalar time para jogos decisivos com os desfalques e a questão de driblar essa preparação física deplorável da temporada são as grandes ameaças ao início do trabalho do Ceni no São Paulo. Muito bem, e esses 3 desafios que a gente falou aqui, reconquistar a torcida, quebra-cabeça para o jogo contra o Corinthians, e como resolver a questão do time, como fazer um time competitivo que morre com 20 minutos de jogo, elas estão entrelaçadas, né? Elas estão absolutamente relacionadas, todas elas. Pessoal, então é isso, tá aqui os desafios do Ceni, espero que ele veja aqui esse vídeo que a gente está acompanhando, convidaremos ele para uma live com a gente, o Arnaldo vai mandar isso para ele, para ver se ele concorda, e quem sabe ele não aparece aqui com a gente para falar, bater um papo com a gente. E vocês também, apertem o sininho, se inscrevam no canal, mandem o seu e-mail aqui, ó, para esse e-mail aqui, falando que você nos vai dar de comida quando sair o nosso ônibus, ele vai sair. Ó, qual é o prato, onde você mora, qual o seu nome e o seu time. E a gente vai chegar aí. Mande aí nesse e-mail, arnaldotironetour@gmail.com, porque o ônibus vai sair sim. Tá? Certo? Só um dado para encerrar sobre São Paulo e Corinthians. A última vez que o São Paulo perdeu para o Corinthians no Morumbi foi sob o comando do Ceni naquele jogo do fair play do Rodrigo Caio. Exatamente. Faz tempo, hein? Faz tempo. 2017. De lá para cá foram 7 partidas, 4 vitórias do São Paulo e 3 empates. Então o Ceni tem isso também. Vou botar um desafio, 4º desafio extra, e manter esse tabu. Manter a invencibilidade contra o Corinthians em casa. Então, senhores, é isso. Inscrevam-se no canal, apertem o sininho, dê likes e vamos que vamos. Valeu, tchau.